Nós estamos com Maria Tereza Lima, que é diretora da área de governo da Embratel. Maria Tereza, muito obrigada por estar conosco aqui na FutureCon. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversar com você. Tereza, eu queria falar com você um pouco sobre educação, né? Governo federal anunciou há 2 semanas no máximo um plano de conectividade, um plano nacional de conectividade das escolas e, por consequência, algumas unidades básicas de saúde. Que leitura você faz dessa política? A educação é um tema assim, central, né? E para mim é uma política que chega na hora certa, talvez até um pouco atrasada, mas que tem o potencial de revolucionar o país, né? De incluir um processo de digitalização, de conhecimento, de geração de conteúdo, uma enorme população de crianças e jovens que hoje não contam com recursos de conectividade nas suas escolas. Então, para mim, o potencial disso é extraordinário. Eu acredito que vai mudar o Brasil. Acredito nisso também. A política, ela prevê que uma taxa mínima de conectividade para cada estudante. Do ponto de vista de negócio para a Embratel, isso faz diferença? Sim, é importante que a conectividade atenda ao propósito ao qual ela se destina, que é de promover a educação, né? De promover a inclusão e que os alunos tenham acesso a conteúdo. E para isso precisa ter uma conectividade que hoje se chama, né, se costuma chamar de conectividade significativa, aquela que é suficiente para as atividades pedagógicas. Então, na nossa visão, isso é uma enorme oportunidade. A Embratel tem uma rede enorme, capilarizada no Brasil todo, uma rede de fibra moderna, que está sempre sendo ampliada. E vemos, então, a oportunidade de participar ativamente desse projeto. Acreditamos que vamos ter uma participação ativa, até porque esse propósito de conectar escolas, de apoiar a educação, tem muito a ver com o propósito da nossa própria empresa, né? Da Embratel e da Claro. Eu acho que é uma soma de vontades incríveis para fazer acontecer. Você citou a Claro, tem a questão de chegar com telefonia ou com conectividade onde quer que se necessite, e aí usando rede fixa ou rede móvel. Exatamente, quer dizer, colocar todas as tecnologias à disposição e que vão ser utilizadas de acordo com o local que será atendido. Você comentou em conectividade adequada, então se o governo está estabelecendo uma conectividade de 1 mega por aluno, então, por exemplo, uma escola que tenha 100 alunos num turno, ela teria um link de 100 mega. Além disso, vai colocar à disposição também uma infraestrutura de rede interna que será feita através de Wi-Fi. Um Wi-Fi também que não fique apenas numa área ou num laboratório, mas que atenda todas as salas, os laboratórios, as áreas comuns, a área administrativa e de direção. Então, assim, para nós é uma oportunidade, porque é o que nós sabemos fazer, né? E temos, como você comentou, nós temos soluções satélite, onde a fibra ainda não chega, nós temos soluções móveis e estamos, inclusive, nesse momento, planejando uma prova de conceito de utilizar o 5G como uma solução de acesso em algumas escolas do Distrito Federal, projeto esse que está sendo capitaneado pelo Ministério das Comunicações. Vamos ver como é que isso funciona. E tem a questão das unidades básicas de saúde, né? Aquelas que, porventura, estejam bem próximas das escolas, também serão conectadas. Saúde é importante, né? Porque você começa a levar assistência médica ou assistência à saúde em regiões onde não tem o médico, não tem nenhum tipo de assistência. Perfeito. Como é que a estratégia que foi montada é olhando a escola, que vai ter essa conectividade significativa, fazendo um círculo de raio de mais ou menos 500 metros, e o governo identificou que há uma enorme quantidade de unidades básicas de saúde que poderiam ser atendidas a partir dessa conectividade na escola. Poxa, juntar duas coisas positivas. E como você falou,
A saúde, quando você conecta uma universidade básica de saúde, você pode permitir que um paciente tenha acesso a uma telemedicina, que possa ser consultado com um especialista que eventualmente não exista naquela UBS. Então, se você promove educação e saúde de uma comunidade inteira, né? Nós estamos muito entusiasmados com isso. Bem interessante. Você tem algum exemplo de como é que educação conectada ou educação digital pode mudar a rotina de uma família, a rotina de uma criança? Eu acho que uma das coisas é que essas crianças assim, eu acho que democratiza a educação, porque essa criança que estava alijada desse mundo digital, de ter acesso a conteúdos pedagógicos, conteúdos culturais, educacionais, como outras crianças de escolas particulares ou que tenham esse acesso em casa, isso abre um mundo para essas crianças. Então tem um impacto positivo, sim. Não é a única solução, porque tem que ser combinado com boas práticas pedagógicas, tem que ter uma participação da família, mas essa criança ou esse jovem vai trazer a sua família junto. Então ele vai ser, não ele próprio sozinho incluído, mas ele vai educar digitalmente a sua família. Isso também tem um valor que é inestimável. Eu não sei se você sabe, assim, as pesquisas mostram que uma quantidade enorme de brasileiros não acessa a internet. E quando você pergunta, e é natural todo mundo dizer, porque é caro, de fato esse é um dos motivos. Mas o segundo maior motivo, e que é muito próximo percentualmente do primeiro motivo, que é custo, é falta de habilidade para acessar a internet. Então, esse cidadão acaba não tendo acesso a serviços públicos, a políticas públicas, a capacidade de, por exemplo, comercializar um produto que ele produza. Então, o fato de você educar digitalmente as crianças e os jovens, isso vai ter impacto na família dela. Ele vai levar isso para casa. E a ideia do governo, que também é muito interessante, é que essas escolas que vão contar com o Wi-Fi, elas possam abrir esse sinal Wi-Fi para a comunidade nos horários em que a escola não está funcionando. Então, as famílias dos alunos vão poder também se beneficiar disso. Maravilhoso. Maravilhoso. Na linha do tempo, quando é que a gente vai viver esse mundo perfeito? Bom, as metas são muito ousadas, os desafios são enormes, porque você imagina, o plano é conectar com essa conectividade significativa cerca de 139 mil escolas no Brasil. E o Brasil é muito diverso. Então tem escola em São Paulo e nós estamos falando de uma escola numa comunidade indígena distante. Então, nesse momento está se planejando, o governo está com pressa, gostaria de começar a executar o plano a partir de outubro e estamos nessa fase de planejamento, mas a ideia é que em 3 anos todas essas 139 mil escolas estejam plenamente atendidas, com conectividade, com Wi-Fi e, naturalmente, não faz parte dessa iniciativa, mas isso está em outro projeto do governo, o programa do governo, os equipamentos, porque também não adianta ter conectividade e não ter equipamento. E também algumas escolas com infraestrutura de energia elétrica. Mais de 4 mil escolas no Brasil não têm energia elétrica. Então, como é que você faz conectividade sem energia elétrica? Então, esse projeto está muito bem orquestrado. A gente tem que reconhecer um esforço muito grande do Ministério das Comunicações, do Ministério da Educação, da Casa Civil e o engajamento de estados e municípios, porque também não acontece se não for um movimento em que todos participem. Sim. Não pode ser vontade de um ministério, tem que ser algo que todo mundo reme junto. E também a iniciativa privada que vai, de certa forma, se engajar implantando, instalando serviço, né? E operando esse serviço. Como eu sei que você é muito crítica, que cuidados você acha que é preciso tomar para que esse projeto realmente aconteça? Primeiro, a necessidade de ter um orquestrador disso tudo,
que não só trabalhe bastante na área de planejamento, mas também na área de execução. Nós vamos enfrentar algumas dificuldades, escolas sem infraestrutura adequada, sem energia elétrica adequada, falta de local para instalação de equipamentos, escolas sem segurança, esses equipamentos estarão instalados e alguém precisa garantir que os equipamentos não sejam vandalizados ou furtados. Então, eu acredito que a orquestração e o cuidado com a implementação. Mas também não pode ser algo extremamente complexo, né? Porque se você quer fazer um projeto dessa magnitude, num país dessa dimensão, se você criar regras muito rigorosas, o projeto não caminha. Eu entendo que tem que ter um pouco de confiança nas empresas que estarão fazendo, participação das escolas, cobrança da comunidade. Quer dizer, se nós vamos lá, se uma empresa qualquer, e nós vamos participar, vamos lá e conectamos uma escola, a comunidade tem que dizer está adequado, não está adequado, tem que ter um canal para dizer eu preciso de mais, ou gostaria de uma mudança no projeto. Então, assim, ter essa participação é importante. Conectando escolas e, eventualmente, UBSs, é um caminho natural para você ter uma cidade inteligente? Com certeza. Você levando a conectividade, você começa a oferecer serviços públicos para esse cidadão. Falamos de educação, falamos de saúde, mas isso também assim, acaba provocando um movimento para a segurança, para a melhoria da segurança, para a melhoria da mobilidade nas cidades, para um controle, um acompanhamento, um monitoramento da qualidade do ar que se respira, para um sistema que possa informar sobre eventuais catástrofes que possam acontecer, chuvas extremas, secas extremas, que possa interagir com a comunidade, dizendo, olha, cautela, abandonem esse lugar. Podem acompanhar a vida do cidadão, o jornal do cidadão, desde o estudante na escola, sua vida escolar, mas também vacinação das crianças e adultos, acompanhamento das gestantes, acompanhamento de idosos. Então, assim, eu acho que a conectividade tem esse poder, não diria que é mágico, né? Porque não é disso que nós estamos falando, mas é um poder transformacional mesmo. É um salto na qualidade de vida, né? E mais, promove inovação, porque a partir do momento que você tem crianças e adultos, crianças, jovens e adultos, letrados digitalmente e com recursos de comunicação, com recursos de internet das coisas, eles vão começar a criar soluções, eles vão começar a criar produtos novos, forma de relacionamento na comunidade diferente, participação da comunidade nas decisões. Então, assim, inovações vão surgir. Eu não tenho dúvida que isso é um motorzinho, sabe? Aquilo que você parece, você ligou e colocou a primeira marcha e a partir daí o carro vai desenvolver. É nisso que nós estamos vivendo agora. Maravilha, empolgante. Empolgante, eu adoro o tema. Muito bom. Nós conversamos com Maria Tereza Lima, que é diretora da área de governo para a Embratel. Maria Tereza, super obrigada. Muito obrigada, Jaque. Muito bom falar com você.